Bom, então estamos começando a nossa aula, né? Lembrar a todos aí que esta aula está sendo gravada, né? E depois ela vai estar disponibilizada no Siga, como as outras. Ok, então. Então, vamos começar de onde nós paramos ontem, né? Então, ontem nós estávamos falando a respeito da possibilidade do equilíbrio entre a demanda, o lado da demanda e o lado da oferta, né? Qual era a condição principal, né? Então, para que para que houvesse, né, para que existisse esse equilíbrio, né, o investimento que de fato foi realizado, ou seja, aquele investimento que dependia das expectativas, né, que os empresários, né, estavam de fato pensando no que iria acontecer em termos de venda e tudo mais, ele seria exatamente o que foi realizado, né? Então, seria essa condição de equilíbrio aqui. Que ele vai falar que o realizado iguala ao total, tá bom? Tem esse fluxo circular aqui, né, que evidencia bem o que nós estamos a falar aqui, né? Eu tenho impostos, né? Eu tenho gasto do governo, né? Eu tenho poupança. Se eu gasto mais daquilo que eu arrecado, eu estou absorvendo uma parte da minha poupança. Essa outra parte depende do equilíbrio da poupança e do investimento, né? Que vai ser dado pelos juros. Então, as famílias, elas recebem a renda, né, nacional em termos de lucros, salários, juros, por parte das firmas, né? As famílias têm que pagar impostos, uma parte das famílias elas poupam, outra parte elas vão consumir, né, novamente dessa firma, e a poupança que as famílias realizam vão para os mercados financeiros vão realizar empréstimos para as firmas e também para o governo, embora não esteja detalhado aqui, mas nós sabemos que é realizado, né? E os impostos vão integralmente para o governo. Então, esse é o fluxo circular da renda que vocês conhecem. Para ele acontecer de forma equilibrada, bonitinho, sem nenhum tipo de solavanco na economia, né? A condição que nós estávamos estabelecendo é essa daqui, né? Aquilo que o empresário tinha planejado, né? Aquilo que ele tem expectativa em termos de investimento, em termos de produção de mercadoria, é exatamente aquilo que de fato acontece. Se isso acontecer, o lado da oferta está exatamente igualado ao lado da demanda. Tá? Muito bem. Uai, sumiu? Tá aqui, ué, veio para cá. Susto. Bom, agora nós vamos analisar a possibilidade dos desequilíbrios, né? Então, o primeiro desequilíbrio que nós vamos avaliar aqui diz respeito quando a oferta agregada ela é maior do que a demanda agregada, tá? Então, vamos ver. Então, para ver como os investimentos realizados e planejados em estoques podem ser diferentes, vamos considerar o que acontece quando em nível de produto, né, ser mais o quanto que o cara do lado produtor definiu em termos de investimento, é produzido em excesso em relação à demanda agregada. Tá? Então, nesse caso aqui, o que nós estamos estabelecendo? Né? Nós estamos estabelecendo que aquilo que ele decidiu investir, né, lembrando sempre que investimento é formação bruta de capital fixo mais variação de estoques, ele não vai conseguir vender absolutamente tudo que ele tinha pensado, né, que ele tinha imaginado que ele iria vender. E aí ele vai ter um acúmulo não planejado de estoques. Então, logo, né, aquilo que está sendo produzido, aquilo que foi produzido, é maior do que aquilo que está sendo demandado, tá? Então, nesse caso especificamente, você tem um problema aqui de superprodução. Tá? Aí, para chamar de superprodução, vai
vai depender de quanto a mais foi produzido, né, e não foi completamente absorvido pela economia, né. Então, essa situação aqui é chamada de acúmulo não planejado de estoques. Depois a gente vai ver com mais calma o que é o investimento na visão keynesiana, mas é só para inserir agora essa ideia. Então, essa ideia, ela não estava presente no pensamento clássico. Por quê? Porque tudo aquilo que eu planejei vai ser exatamente o realizado, tá? Por conta do vetor de preços. Se eu não estou conseguindo vender, eu vou abaixando os preços até esse produto ser desaguado e ser aceito no mercado, né? O pensamento keynesiano vai dizer, não, é possível uma situação em que você produz e simplesmente não consegue vender tudo, e você pode acumular isso em termos de estoques, né? Com a expectativa de que você vai desaguar em algum momento esses produtos no mercado, você não está disposto a baixar tanto os preços para poder vender de qualquer maneira, e no lugar de baixar os preços, você vai reduzir a sua produção, ou seja, você vai reduzir a quantidade de pessoas trabalhando, né, na tua empresa, e não vai baixar o preço, você pode simplesmente não baixar o preço, tá? Aquela conversa que nós tivemos ontem, de que no sistema keynesiano, a renda, né, a renda da sociedade depende da decisão de gasto dessa sociedade. Então, o rendimento, ele depende do gasto. Se a sociedade não gasta aquilo que o lado da oferta, o lado dos produtores esperavam, né, tinham expectativas e iam ser gasto, então, simplesmente você está com um produto parado dentro da sua firma e não consegue vender ele, né, pelo menos ao preço que você julga necessário para ser vendido. E, por outro lado, você tem a situação em que a demanda agregada pode ser maior que a oferta agregada, né? E aqui, no caso, vai ser o contrário daqui. Aqui, o Y da oferta foi maior do que o DA da demanda agregada. Já aqui, o DA é que está sendo maior do que a oferta agregada, né? Então, você vai ter uma escassez de estoques não planejados, ou seja, você estava imaginando que ia vender uma determinada quantidade X e está vendendo, sei lá, 2X, 3X, né? Então, nesse caso, o que você pode fazer? Você vai ter basicamente, assim, pensando em grandes termos, né? Você vai ter duas grandes decisões. Ou você aumenta os preços, né? Ou você vai aumentar os seus preços para poder compatibilizar os seus estoques com o nível de demanda, que é basicamente isso que pressupõe o modelo clássico, né? Os preços iam responder por esse aumento da demanda agregada, né? E daí a coisa funciona toda bonitinha, eu aumento o preço, e se eu estou consumindo mais, a poupança diminui, e o nível de juros aumenta, e a taxa de juros aumenta, o investimento vai diminuir, tudo vai se equilibrar, né, novamente. Nesse sistema, não. No sistema keynesiano, você vai ter outras opções. Uma delas é produzir mais, né? Então, o que você pode fazer? Você pode demandar mais produtos, você pode produzir mais produtos, você pode colocar mais pessoas para trabalhar, né? Desde que você verifique que ok, que é uma boa ideia você fazer isso para aumentar suas vendas, né? Para poder desaguar mais produtos no mercado, tá? Então, neste caso, entra um pouco naquilo que nós falamos ontem, né? Se a renda da sociedade está aumentando e a sociedade está consumindo mais, se eu tenho uma capacidade de ofertar mais produtos, é isso que eu vou fazer, a não ser em condições, por exemplo, que eu sou monopolista, eu não estou interessado em vender mais, mas, por exemplo, vamos supor que tenha 2 mercados, né? Na minha cidade, 2 mercados. E aí as pessoas têm mais renda, por exemplo, o mercado decide aumentar a quantidade de produto e vender mais, o outro decide aumentar o preço, esse que aumentou o preço provavelmente vai perder venda, né? Porque da natureza aí das pessoas demandarem mais do mercado que está com o preço mais baixo. Então,
Óbvio, isso aí não é tão imediato, vai depender do grau de utilização da economia, né? Você pode ser que você esteja com um grau de utilização da economia muito próximo do máximo, e aí a economia não consegue mais ofertar a quantidade que, que a sociedade deseja. Você pode ter restrições de oferta, que é o que eu estou falando. Enfim, é uma série de condições que podem se impor sobre essa relação. Se eu aumento mais o rendimento da minha sociedade, ou seja, se eu produzo mais a partir da minha demanda, ou se eu simplesmente aumentaria o nível de preço. Também o sistema keynesiano é taxativo, que você vai aumentando a quantidade de renda, né, dando mais renda para a sociedade, todo mundo vai consumindo mais, e a oferta vai aumentando sem parar, né? Obviamente que vai existir um limite, porque senão o crescimento econômico seria fácil de ser alcançado, seria infinito. Tem restrições, tá? Vai ter restrições. Bom, analisando a terceira forma de condição de equilíbrio no modelo, que é essa daqui que nós dizemos, né, em que a demanda ela está superando o estoque que os empresários haviam pensado inicialmente, né? É fácil ver a razão pela qual não pode haver um equilíbrio em nenhum outro ponto. Se em determinado nível de produto as firmas estiverem acumulando estoques indesejados, ou seus estoques forem se esgotando, haverá uma tendência para a produção mudar, né? Ou seja, diminuir nesse caso aqui. Se o produto exceder a demanda, se eu estou produzindo mais do que eu estou vendendo, as firmas estão acumulando estoques indesejados, né? Logo, a minha taxa de investimento aqui em estoques, ela está maior do que aquilo que está em termos de equilíbrio aqui no lado da demanda agregada. E o produto tende a cair à medida que as firmas vão reduzindo a produção para desovar os estoques. Se alternativamente a demanda estiver excedendo a produção, demanda agregada maior do que Y, né? Ou seja, as pessoas estão querendo comprar mais do que foi ofertado, haverá uma insuficiência de estoques. E o produto tenderá a aumentar, pois as firmas tentarão evitar maiores quedas nos seus estoques, ou seja, vão produzir mais. Somente quando a demanda agregada for igual ao produto, as firmas ficarão satisfeitas com seu nível de produção corrente. Não há nem acúmulo nem não planejado de estoques, nem insuficiência de estoques, portanto, nenhuma tendência para mudança no produto. É isso que denominamos equilíbrio. Essa coisa do equilíbrio, ela vai ser muito batida aqui pelo Freud, né? Mas no keynesianismo raiz, ele não existe equilíbrio, né? Porque a demanda e a oferta agregada, elas sempre estão meio que num jogo de gato e rato, né? Ou seja, pelo que eu apresentei aqui, né, como vocês podem perceber, vai ficar mais claro até o final da aula, não existe absolutamente nada que faz com que esse lado da demanda agregada e esse lado da oferta, eles necessariamente se encontram, né? Porque, digamos assim, no pensamento keynesiano, são duas variáveis que digamos assim, não existe nenhuma força que faz com que elas necessariamente vão se encontrar. Isso vai mudar, tá? Mas dentro do pensamento keynesiano da teoria geral, essas duas coisas estão em constante desequilíbrio, tá? Mas os motivos que a gente vai falar que levam à ideia de equilíbrio, sobretudo que o Freud está trabalhando, eles vão ficar mais claros com o tempo aí. Então, tem certas coisas que o Freud ele vai se encaixar bem na teoria geral. Tem certas coisas que ele vai se afastar um pouco, depois vai ser muito, né, em nome do que aquilo que se tornou pensamento keynesiano dentro dos Estados Unidos, que se transformou mainstream, tá? Então, esses contrapontos eu tendo aqui a avisar para vocês, mas a ideia nesse momento é essa, né? Existe uma possibilidade de equilíbrio, desde que aquilo que eu estou pensando, eu empresário, é exatamente aquilo que eu estou conseguindo vender. E aí o que vai acontecer, ao fim e ao cabo dessa nossa teoria? O nível de preços vai fazer o papel de compatibilizar a oferta e a demanda agregada.
mas no sistema keynesiano, da teoria geral, do pensamento keynesiano raiz, que eu vou chamar por enquanto, na falta de um nome melhor que eu vou dar mais para frente do curso, tá? Eu vou chamar então keynesiano, Keynes raiz do Keynes Estados Unidos, versão Keynes Estados Unidos, versão Keynes raiz, que é da teoria geral. Essa questão do equilíbrio, ela não existe. Então, o sistema econômico está em constante, digamos assim, tentativa de chegar a um ponto de equilíbrio, seria isso, né? O ofertante tentando mais ou menos encontrar o nível de demanda agregada compatível com aquilo que ele está produzindo, né? Variando seus estoques, ou aumenta mais, ou aumenta, né, a quantidade de estoque para vender, dado uma demanda agregada mais alta, ou ele está diminuindo. Dentro do pensamento keynesiano original, quando ele está numa situação em que a demanda agregada ela está sendo maior do que a oferta, ele vai tender a aumentar mais a produção, isso vai aumentar a renda e vai aumentar o emprego da economia. Quando você está numa situação de insuficiência da demanda agregada, o caminho é o contrário, você tende a reduzir a produção, tende a reduzir o emprego, isso vai diminuir a renda da sociedade, tá? E a gente vai ver como é que isso se encontra aí dentro do pensamento keynesiano. Bom, então para analisar o que o Keynes estava imaginando, tá? O que o Keynes imaginou, nós vamos dar uma olhada aqui nos componentes da demanda agregada, ou seja, consumo, investimento e gastos governamentais, poupanças, impostos, também vão entrar nessa análise. Então, começando aqui pelo consumo, tá? O Keynes, ele vai propor uma espécie de regra psicológica para o consumo, tá? Ele vai sugerir que o consumo ele é uma proporção relativamente constante da renda disponível da sociedade. O que é a renda disponível? É a renda depois de pagamento dos impostos, né? Então, é aquela renda que tem para você, depois que você pagou todos os seus impostos, aquilo que sobrou para você, você vai definir, né? Eu vou chamar essa renda disponível de YD, você vai consumir, né, uma parte dessa renda que nós chamamos dessa variável B aqui. Essa variável B, ela é uma proporção entre 0 e 1, tá? Então, segundo os dados aqui do Freud, né, em média, os americanos, no PIB americano, cerca de 60% a 70% do PIB é gasto em consumo, tá? Então, ele está pegando aqui os dados recentes, né, que é bastante tempo atrás, mas isso aqui não deve ter mudado tanto. Então, 60% a 70% dessa renda aqui disponível, ela é transformada em consumo. E uma outra parte aqui, que esse A é um A maior do que 0, né, nós chamamos de consumo autônomo, tá? É a parte do consumo que não tem relação direta com a variação do nível de renda. Ou seja, se a renda for muito alta ou muito baixa, esse A aqui, ele não se altera, tá? A essa parte, tudo aqui no nosso modelo que é autônomo, né, significa que não tem uma relação direta com a renda, com o Y da economia, com o PIB da economia, tá? Então, se é autônomo, então a renda não tem influência direta. Então, o A, aquele Azinho ali, né, aquela letra A, é o consumo autônomo, ou seja, não tem relação com a renda. O B, ele tem relação, ele é a proporção da renda que é transformada em consumo, tá bom? A este B, nós chamamos ele de propensão marginal a consumir, tá? Ele é encontrado, né, como sendo a variação do C em relação a YD, ou, por assim dizer, como sendo a derivada do C em relação a YD. Como isso aqui é uma função linear, né, bem fácil, o B ele é a inclinação entre, né, o coeficiente angular da reta, entre o consumo e a renda disponível, tá? É esse Bzinho, e na hipótese do Keynes, ele era relativamente constante ao longo de todo o crescimento aqui da renda disponível, tá? Então, era relativamente constante a fração, né, que as pessoas iriam consumir. Então, quanto maior for a renda disponível, né, quanto mais ricas estão as pessoas, mais elas vão consumir. Quanto mais pobrinhas elas estiverem, né, menos elas vão consumir. E essa parte A que não depende do YD, é a parte autônoma, tá?
é o consumo autônomo, tá bom? Ou seja, seria aquilo que numa situação de extrema miséria, com PIB praticamente zero ou muito baixo, as pessoas teriam que consumir, nem que se for para plantar em casa e comer, né, para não morrer de fome. Seria uma situação de consumo autônomo, tá? O A. Tá bom? Mas assim, o a principal representação dele, a principal informação é aquela parte do consumo que não varia de acordo com a renda. É o consumo, a parte do consumo que acontece se a renda aumenta, se a renda diminui, essa parte do A ali vai estar presente, vai acontecer, tá? Bom, e é isso que eu falei, a propensão marginal a consumir, então é a derivada do consumo em relação a YD que vai me dar a inclinação B aqui, tá? Que é a inclinação da reta. Bom, daqui mesmo a gente já consegue obter a poupança, tá? Por quê? Porque de acordo lá com o que vocês já viram na introdução à economia, a poupança, por definição, é a renda não consumida. Então, considerando que o gasto do governo ele em equilíbrio aqui, ele vai identificar exatamente a tributação, né? Vai ser igual à tributação. Então, o que eu tenho aqui é que o Y menos os tributos, eles vai ser uma parte vai ser consumida e a outra parte poupada. Então, cerca de 70% aqui, né, do Y que vai ser consumido, e os restantes 30% vão ser poupados. Bom, então, o que acontece? Como o S é o Y menos C, né, o YD menos C, se você substituir o C aqui, né, aqui, ó, você pegar A, B, Y, D, A, B, Y, D e substituir aqui, tá? Na hora que você passa esse cara para o lado de cá, né, você vai encontrar aqui uma relação em termos de equilíbrio da poupança, que é exatamente 1 menos a sua propensão marginal a consumir. Nesse caso aqui vai ser a sua propensão marginal a poupar. Isso aqui não é muito bom de escrever, mas é isso aqui, ó. Esquece essa parte aqui, tá? Esquece essa parte aqui. Para chegar nesse resultado aqui, né? Então, pensa aqui em escrever YD é igual a... Aí o C eu vou substituir, tá? A mais B, YD mais S. Na hora que você passa essa parte para o lado de cá, você vai encontrar exatamente essa equação, né? Porque vai ficar exatamente, ó, na hora que você passa o A para o lado de cá, isso daqui para o lado de cá, né? O A vai vir com sinal de menos, o B vai vir com sinal de menos, você vai isolar YD, você vai encontrar exatamente essa equação aqui. Ou seja, aí a poupança, vejam bem, isso que é o mais importante, como ela é a renda não consumida, né? Ou seja, como ela é... se eu não substituir o consumo aqui e passar apenas o C para cá, né, eu chego nessa expressão aqui, ó, a poupança, ele é a renda não consumida. Tudo aquilo que eu consumi, né, não pode ser poupado, obviamente. Então, como a poupança é a renda não consumida, vai existir uma relação direta aqui entre o meu YD, né, o meu YD com o S. Então, à medida que a renda está aumentando, o meu S está aumentando, porque essa relação aqui ela é positiva e direta, né? Porque o B ele é entre 0 e 1, então 1 menos um cara entre 0 e 1, esse cara aqui sempre vai ser positivo, correto? Então, quando a renda aumenta, a minha poupança aumenta também. Então, isso aqui é importante, tá? Guardem isso. Quando a renda está aumentando, tanto o consumo está aumentando, aqui, ó, tanto o consumo está aumentando, como a poupança também está aumentando. Ele faz o aumento da renda, ele faz os dois aumentarem. Bom, tem aqui o A negativo aqui, que não tem muito
muita razão de ser. E esse cara aqui, tá? E esse cara aqui, ele vai ser a propensão marginal a poupar, que é o que está aqui, ó. Minha propensão marginal a poupar. O outro ali eu esqueci de chamar a atenção. Esse B aqui, ele é a propensão marginal a consumir. Que a gente escreve assim. Depois vocês vão encontrar no livro aí o texto de vocês. Propensão. Aí vai depender. Tem uns que coloca G aqui, tem outros que coloca A. Deixa eu ver como é que está aqui. Que é da poupança. PMGS. Então, com certeza vai ser PMGC, tá? Propensão marginal, tá, a consumir. Então, quanto que marginal vem de margem, tá, de derivada, tá? É aquela mesma explicação que eu dei para vocês lá do produto marginal. O nome é tudo igual, tá? O nome, a ideia é a mesma. Em termos marginais, o pouco aqui que eu aumento aqui do YD, quanto que vai aumentar marginalmente o C, né? Vai ser determinado por esse B aqui, que é a propensão marginal a consumir. Então não tem muito segredo, não, tá? Então essa daqui vai ser a reta a relação entre a poupança e a renda disponível, tá? Então eu posso estar numa economia em que a renda ela não é compatível com o consumo que eu estou realizando. Então eu posso ter uma situação, tá, em que é para isso que esse A negativo que serve. Eu posso estar numa situação em que eu estou consumindo mais do que eu estou consumindo mais daquilo que eu estou poupando. Ou seja, eu estou pegando poupança de outras economias para poder satisfazer o meu consumo interno. Isso aqui é plenamente possível, tá? Então, toda vez, por exemplo, que nós importamos mais do que exportamos, nós estamos com poupança interna negativa. Então, você tem que captar poupança em outros países para poder fechar seu balanço de pagamentos. Então, aqui no Brasil, isso é infelizmente, toda vez que você está deficitário, tá? No balanço de pagamentos, não no balanço de pagamentos, nas transações correntes que soma a balança comercial mais a balança de serviços, né? Se ali você está negativo, você tem que estar captando poupança de outros países para poder satisfazer uma parte do seu consumo interno. Você está consumindo mais daquilo que você produz. Então, poupança negativa dentro de um país é perfeitamente possível e muito, muito razoável que aconteça, tá? E acontece muito. Tá? Então, o que essa relação aqui está te dizendo é que à medida que você vai ficando mais rico, a tendência é você ser um camarada que tem maiores níveis de poupança, né? Então, por exemplo, no caso de uma economia aberta, seria o caso que você exporta a poupança. Você empresta o dinheiro para outros países, não toma dinheiro emprestado, tá? Então, esse aqui é o consumo. É bem fácil de entender, tá? Bem fácil mesmo. Conforme eu disse para vocês, na própria teoria geral, tá lá. Ele pressupõe uma relação, uma lei psicológica, né? Não tem nada de micro aqui, não tem nada de fundamentação microeconômica aqui, tá? É uma lei psicológica em que as pessoas, em média, vão consumir uma parte da sua renda, tá? Vão transformar uma parte da sua renda e outra parte elas vão transformar isso em consumo, tá? Depois, o que a gente vai ver é o seguinte, né, que se você divide isso daqui por YD, isso aqui por YD, isso aqui por YD, né, o que vai acontecer é que a propensão média de consumo ela tem que ser decrescente, mas isso é conversa para mais para frente, tá? A ideia é que, por enquanto, tá, é simplesmente essa, que existe uma relação estável entre o crescimento da renda
e a taxa de consumo dentro de um país, tá? Beleza. Bom, agora vamos analisar um outro componente que é o mais importante, né, que é o investimento. Bom, enquanto o consumo e a poupança eram variáveis dependentes da renda disponível, ou seja, eles aumentam de acordo com mais renda, quanto mais renda, maior o meu consumo e maior a minha taxa de poupança, o investimento na versão keynesiana, ele era autônomo, tá? E, de novo, sempre que eu falo autônomo, eu estou falando em relação à renda. Ou seja, ele não dependia, na visão keynesiana, do tamanho da renda da sociedade. O fato de você ser um país muito rico não significa que você vai investir mais, tá? Ele, na verdade, ele tem dois outros tipos de componentes, tá? Você pode ser um país rico e e reduzir muito seu investimento. O mesmo não se espera e não vai acontecer na visão keynesiana do consumo, tá? Não se espera que um país rico, que com um alto nível de renda, de repente o consumo caia muito. Né? O consumo ele sempre vai ser relativamente estável e isso aí tem uma boa fundamentação empírica, né? Se você pegar os dados, você vai ver que o consumo ele não tem grandes flutuações. O contrário do investimento. O investimento tem fortes flutuações. E é isso que a gente vai ver na visão keynesiana, por que isso acontece. Tá? Na visão keynesiana, isso vai acontecer por dois motivos. Para o Keynes, as duas variáveis chaves que explicam os determinantes com gastos de investimento, ou seja, com os investimentos que os empresários, que os capitalistas realizam no curto prazo, é a taxa de juros e o estado de expectativas das firmas. Tá? A taxa de juros, ela não é a principal variável na visão keynesiana, mas ela é importante. Tá? É importante na seguinte questão, né? Porque a taxa de juros ela é o balizador da economia. Então, se você tem uma taxa de juros muito alta, ou se você espera que a taxa de juros vai aumentar muito, então a sua expectativa de lucro ela tem que ser uma expectativa de lucro maior do que a rentabilidade que você obteria, por exemplo, investindo em títulos públicos ou investindo em outras modalidades de ativos que lhe rendam juros, que você não corre o risco da decisão de produção. Tá? Então, por exemplo, nós agora estamos aí com uma taxa de juros de 2,5%. Então, ou seja, se você for fazer um investimento, né, para ficar mais fácil o entendimento, se você pegar R$1 milhão e colocar no banco, você tem expectativa de ganhar 2,5% em cima desse dinheiro poupado que você está emprestando para o banco, tá? 2,5% ao ano, mais ou menos. Bom, por outro lado, então, eu peguei um valor muito alto, mas vamos lá. 1.000 milhão. Então seria 25 mil, tá bom? Você pegou 1 milhão, deixou ele no banco, paradinho, você vai ter o retorno de 25 mil no final do ano, com a sua taxa de juros de 2,5%. Por outro lado, você pode ter, não, eu acho que eu consigo fazer um investimento produzindo alguma coisa que vai me dar mais do que 25 mil com esse 1 milhão, tá? E aí você faz o investimento, tal, vai usar esse investimento, comprar coisas, isso, aquilo, e tá na expectativa que no final do ano você vai ter ganho mais do que esses 25 mil que você está ganhando no banco. Tá? E não só naquele ano, naturalmente, como os anos vindouros aí, porque quando você faz um investimento em capital fixo, compra máquina, compra insumo, contrata gente, né? É quase um casamentinho aí que você está fazendo. Para você pular fora, vai ser duro, né? Então, quanto mais juros, sei lá, 40%, igual já foi há uns reais, aí o teu milhão, ele tem que dar bem mais, né? Tem que dar aí
Deixa eu ver aqui quanto. Aí no banco parado, com títulos do governo, você vai tirar 400 mil desse 1 milhão. E aí pergunta, né? Que investimento com 1 milhão que você vai tirar 400 mil livre de risco, como acontecia lá em 1999? Então, na visão keynesiana, a taxa de juros ela tem que estar baixa. Tem que estar baixa. Porque senão você vai inibir investimentos. Se ela tiver. E se também quem faz o investimento está na expectativa que a taxa de juros tende a aumentar, a tendência é o cara não realizar o investimento esperando os juros aumentar para ele ganhar o dinheiro no mercado financeiro sem realizar o investimento produtivo. Então, a orientação do Keynes na teoria geral, em linhas gerais, né, perdoe-me o trocadilho, era que a taxa de juros ela tinha que ficar sempre no menor nível possível, preferencialmente negativo, para poder sempre estar estimulando o investimento produtivo. Tá? Então, ela é importante, mas não é o suprassumo da teoria keynesiana. O suprassumo da teoria keynesiana é esse aqui, é o estado das expectativas das firmas. Tá? Ou seja, o estado de expectativas do cara que vai tomar a decisão, do cara que vai realizar o investimento. Isso, na teoria keynesiana, é o suprassumo. Tá? É o suprassumo. O suprassumo é como que está o espírito das pessoas em relação ao futuro. Elas estão otimistas? Então, supondo uma situação então que a taxa de juros esteja no nível adequado, não é nada absurdo. Então, os caras estão otimistas, eles têm boas expectativas em relação ao futuro, né? Os caras estão acreditando que eles vão ganhar mais dinheiro se eles realizarem investimento, ótimo. Se a expectativa de lucro é boa, se a expectativa de ganho é boa, é isso que importa para o investimento ser realizado, tá bom? E aí vamos falar o porquê aqui a partir do que está no próprio Freud, tá? Ó, então, não tem a ver com a renda. Você pode ser o país mais rico do mundo, mas se os empresários naquele país mais rico do mundo não estão com expectativas pessimistas em relação ao futuro, tá? O investimento tende a ser mais baixo, tende a não ser realizado. Tá? Na visão keynesiana é isso que importa. Boas expectativas em relação ao futuro. Então, Keynes sugeriu duas variáveis, já falamos, o nível de investimento estaria inversamente relacionado ao nível da taxa de juros, pelas razões que eu já expliquei, eu nem grifei aqui, tá? Porque isso é importante, mas não é tanto. Com taxas de juros mais altas, menos projetos de investimento têm um retorno esperado alto bastante para justificar a contratação de empréstimos para financiá-los, foi o que eu disse para vocês. E aqui eu deixei de vermelho porque é o que realmente começa a importar. As expectativas da rentabilidade futura de projetos de investimento apoiavam-se em uma base de conhecimento precária, e Keynes achava que essas expectativas podiam mudar com frequência, às vezes drasticamente, em resposta a novas informações e eventos. Em consequência, a demanda por investimento era instável. Tá? Então, a gente começa a entrar num campo da teoria keynesiana extremamente relevante, que na visão keynesiana, absolutamente tudo é especulativo. Tá? Tudo é especulativo. Toda decisão que você vai tomar em relação ao futuro, ela tem algum grau de especulação. E esse grau de especulação, tal como acontece em mercados financeiros, é extremamente instável. Então, beleza, aconteceu o que aconteceu na Petrobras esses dias. Mercado financeiro, então, para Keynes, era basicamente efeito manada, né? Um acredita que a Petrobras vai ter problema e tal, por intervenção, isso, aquilo, mas um monte de gente entra vendendo ação meio que no desespero, né? Apareceu uma outra notícia em que mudou a ideia das pessoas em relação à Petrobras, que ela pode se tornar lucrativa, não vai ter essa intervenção, começa a responder positivamente. Então, é tudo muito instável na visão keynesiana, tudo muito especulativo, tudo que se trata em relação ao futuro. Tá? E os motivos, o Freud detalha muito bem a partir da própria teoria geral, que ele pega aqui, né, alguns trechos para poder esclarecer isso para a gente. Ó. As decisões sobre investimento são tomadas. Né? Decisões de investimento são tomadas. Ou eu invisto ou eu não invisto.
Keynes achava que, diante da necessidade de decidir em um contexto de tamanha incerteza, eu grifei aqui porque incerteza é uma palavra chavíssima, tá? Super chave na teoria keynesiana. O mundo é incerto, tudo é incerto. A gente está permeado de incerteza. Você pode fazer uma análise de risco do jeito que for, mas essa análise de risco que você faz lá, aprende lá nas matérias aí, eu mesmo na matemática para economia dou, até que não, mas curso da ADM vai te dar um monte de análise de risco e tal, mas para a visão keynesiana isso tudo é balela, é grande perda de tempo, tá? Porque o futuro a Deus pertence, não nos pertence, a gente não sabe o que vai acontecer, e qualquer alteração nas expectativas dos empresários em relação ao futuro pode jogar toda a nossa análise de risco, tudo aquilo que você espera, pum, ladeira abaixo, tá? Então, incerteza, o mundo é incerto na visão keynesiana. Os administradores racionais formam suas expectativas utilizando as técnicas, né, possíveis técnicas. Eles se inclinam a extrapolar as tendências do passado para o futuro, ou seja, para poder ter uma visão daquilo que ele acha em relação ao futuro, ele vai se pegar muito ao passado, ignorando, ou seja, ele não sabe as possíveis mudanças futuras, a menos que tivesse informações específicas sobre alguma mudança prevista. Ou seja, óbvio, não é que, por exemplo, nesses filmes aí, com Michael Douglas, né, que ele é um investidor, tal, esqueci, daqui a pouco algum aluno vai digitar aqui, agora o primeiro foi com Tom Cruise, depois foi com, tô trocando as coisas. Bom, aquele filme do Michael Douglas, em que ele é um especulador financeiro, tal, todo mundo já viu esse filme, né? Esse Charlie Sheen, não Tom Cruise, viajei aqui com Charlie Sheen, o primeiro foi Michael Douglas e o Charlie Sheen, se alguém lembrar aí, digita o nome do filme para mim, tá? O que o cara fazia para poder ganhar no mercado de ações, né? Ele procurava informações privilegiadas sobre o que ia acontecer. Então, ia acontecer um problema lá com o sindicato e tal, enfim, ele ia lá e já atuava dessa forma, né? Então, aí é outro esquema. Quando você tem informação privilegiada sobre um determinado mercado, alguma determinada questão, aí você vai agir com essa informação privilegiada. Isso. Obrigado, Romulo e Bruno. Wall Street, Poder e Cobiça. Tem 2 filmes, tá? Tem 1 e 2. Aí eu não vou dar detalhes, porque quem não viu, veja, que é muito bacana. Tem vários filmes dessa linha, né? Depois da crise do subprime em 2008, vários filmes sobre a crise e tal. Todos são muito bons, tá? Você jogar, vai vir uma lista desses filmes aí na internet e vejam o que vocês puderem ver. Wall Street, Poder e Cobiça é excelente, tá? E aí, beleza, mas quem não tem essa informação privilegiada, o cara vai fazer o quê? Ou ele é um cara grafista, aquele cara, estou falando de ações, tá? Que é um cara que fica ali analisando o ponto de resistência, e ele vai lá, joga com a ideia de que, por exemplo, eu gosto muito de ganhar dinheiro com a Petrobras de vez em quando, né? Então, assim, na minha cabeça existe um ponto de resistência ali de R$30, né? Tem existido esse ponto. Então, quando a ação abaixa bastante, igual abaixou em março, eu vou lá e compro, e na hora que chega ali perto de 30, eu caio fora, né? Essa é a minha estratégia, mas eu poderia colocar meu dinheirinho ali e eu comprei a um determinado valor e ela afunda sem parar e eu quebro a cara, né? Mas é uma estratégia boba que eu utilizo. Então, é uma estratégia baseada em quê? Estratégia baseada em nada, cara, de um maluco que olha para uma série temporal e acha que R$30 é o ponto de resistência, né? Então, é uma informação completamente imprecisa. Aí outra informação que você vai fazer é análise fundamentalista. Então, se você analisa os fundamentos da empresa, tem as matérias lá da ADM também que tratam sobre isso. Então, você está olhando os fundamentos ali, na verdade, assim, você está olhando se a firma está para quebrar ou não está para quebrar, mas e daí você também faz lá algumas, igual eu vejo alguns vídeos aí do como é que é o nome dele? Como é que é? Esqueci o nome do cara. É a mesma marca de
toda vez que eu leio o nome, eu acho engraçado que é a mesma marca de um negócio de carne lá. Mas é o maior investidor brasileiro e tal, é Passe, né? Passe, eu acho que é Passe o nome dele. E aí o cara vai lá e te dá umas dicas, olha, setor, isso aí tem na internet, tá? Se você procurar, você vai encontrar. É Luiz Barsi, obrigado. Barsi, Luiz Barsi. Aí você vai pegar um monte de diquinha, olha, transmissão de energia elétrica é legal, investir e tal, as firmas estão pagando um bom dividendo, aí você vai lá e compra lá umas ações da Engie, da TRLPL, alguma coisa, transmissão de São Paulo. Agora, a empresa de aviação é ruim, porque elas vão quebrando, né? Sempre uma quebra, sempre tem empresa de aviação no mercado, mas elas quebram com muita frequência. Então, assim, tá, vamos lá, mas você tem riscos sistêmicos e os não sistêmicos, né? Então, você tem riscos que você consegue até controlar, mas você pode ter outras coisas que aconteçam que você não está esperando e que a coisa te leva para o buraco, dependendo da sua situação financeira, né? Um pouco aí que aconteceu com essa queda da Petrobras. Então, ninguém estava imaginando que isso poderia acontecer, aconteceu e tal, e aí a gente não vai analisar se a razão é boa ou se não é boa do que está acontecendo. O meu ponto principal é dar a visão keynesiana para vocês de que é tudo especulativo, que é tudo incerto. O cálculo de risco é uma coisa assim, ok, vamos fazer para dizer que a gente tem algum controlinho ali sobre algumas coisas, mas você não tem, né, como controlar absolutamente tudo que está acontecendo em sua volta. Por exemplo, um outro pensador contemporâneo a Keynes, que escreve um livro paralelo a Keynes, que é o Kalec, que você estuda em Macro 4, ele também é dessa linha do princípio da demanda efetiva, e ele gosta muito, e ele dá um exemplo no livro dele, que é assim, questão de construção de prédios, de imóveis, né? Que é sempre uma situação assim, você começa a ver que você está ganhando dinheiro, outras empresas vêm, aí começa a construção, né? Aí projeto de construção de prédios, grandes prédios, 5, 6 anos, dependendo aí do que acontece, né? E aí você entra no mercado numa expectativa de venda tal, achando que você vai ganhar tanto, né? E aí começa a encher de preços, todo mundo construindo. Daqui a pouco você não está vendendo ao preço que você imaginava, você começa a ter prejuízo e quebra. Então, muito, infelizmente, é relativamente comum, até a gente sabe de vários casos, de empresas que vão construir, né, que entram nessa coisa de vender os prédios, o cara já dá o dinheiro adiantado e coisa e tal, e a empresa quebra. E às vezes não é só safadeza, né, de quem está gerenciando. Pode ser também, né, o cara pode pegar a grana e cair fora, mas também o caso do cara estar numa expectativa X de venda, de preço, e na verdade ele na hora de fazer a venda, ele vai encontrar outra expectativa. E aí quebradeiro, né? Quebradeiro, pega o dinheiro dos outros, não termina a obra e aquela confusão aí que provavelmente alguns de vocês que já acompanham algo do tipo sabe, né? Bom, se inclinavam a extrapolar tendências, né, olhando para o passado, ao menos que tivesse informações específicas, né, informação privilegiada sobre alguma coisa. Sabendo que o nosso próprio julgamento individual não tem valor, esforçamos-nos para recorrer ao julgamento dos outros, que talvez estejam mais bem informados, né? É aquela coisa do guru do mercado financeiro. Entrou no YouTube, 20 camaradas lá dizendo para você que você pode ganhar dinheiro, você teria ganhado dinheiro se você seguisse as instruções dele no começo de um determinado momento. Aí toda vez que eu entro no YouTube, mesma coisa. No dia tal, eu disse que era para comprar ações da Luiza Magazine, olha quanto que ganhou quem seguiu aqui a minha sugestão, né? Beleza, né? Só fala das outras que ele sugeriu e quebrou a cara, não fala nada, né? Ou seja, você vai procurar outras pessoas mais bem informadas, ou seja, procuramos agir em conformidade com o comportamento da maioria ou da média.
A psicologia de uma sociedade de indivíduos no qual cada um está tentando imitar os outros leva o que podemos chamar de rigorosamente de julgamento convencional. Ou seja, que é mais ou menos eu tento agir de acordo com o que eu acho que está todo mundo agindo. Por exemplo, esse negócio da Petrobras é que eu falo. Para mim, tem um ponto de resistência, R$ 30. Eu não analiso fundamento de Petrobras, nada. As outras empresas que eu analiso fundamento, eu nunca ganho dinheiro com elas, mas com a Petrobras, com esse julgamento convencional mesmo, que eu consigo, às vezes, tirar alguma coisa, assim. Ou seja, de novo, história completamente pífia, né? Mas que tá valendo aí. Se cair de novo, eu compro de novo. Fico esperando bater 30 para pular fora. Mas o que o Keynes queria dizer na situação é o seguinte, ele dava um exemplo, que está até no livro do Menkel, né, no capítulo sobre investimento dele, que é o seguinte, os jornais ingleses, na época do Keynes, eles faziam lá um concurso, o nome que está no Menkel é esse, concurso de beleza de Keynes, né, faziam um concurso para ver quem acertava, né, botava um monte de foto de menina lá, de meninas, né, de moças, a mulher mais bela, tá certo? E aí o Keynes falava o seguinte, qual que é a forma mais fácil de você tentar ganhar esse concurso, né? É você escolhendo a menina, a moça que você julga mais bela, ou escolhendo a moça que você acredita que os outros vão achar que ela é mais bela. Essa é a história, entendeu? Então, não adianta você querer, você analisa lá, vamos de novo, mercado de ações, né? Você analisa uma ação lá que, pá, você acredita que vai aumentar e tal, não sei o que lá. Bom, se ninguém está acreditando junto com você, meu caro, enfim, não vai rolar, né? O preço da ação não vai subir, as pessoas não vão comprar essa ação. É basicamente essa história que ele está falando aqui de julgamento convencional, né? Você tem que não fazer aquilo que você acredita, mas aquilo que os outros, que você acredita que os outros vão tender a fazer, ou seja, é um efeito manada que ele está sugerindo aqui, né? Efeito manada. Julgamento convencional é efeito manada. Em particular, né, Keynes acreditava que as expectativas formadas dessa maneira teriam a seguinte propriedade, em particular, basear-se no fundamento tão frágil a sujeitar-se a mudanças repentinas e violentas. A prática da calma e da imobilidade, da certeza e da segurança, de repente, entra em colapso. Tá? Ou seja, todas aquelas medidas de risco, de avaliação, de taxa interna de retorno, calculada, expectativa, entra em colapso de uma hora para outra. Sem aviso, novos receios e esperanças tomam conta da conduta humana. Repentinamente, as forças da decepção podem impor-se a uma nova base convencional de avaliação. Todas essas técnicas bonitas e bem comportadas, feitas para uma sala de reuniões bem decorada, gente, isso aqui é 1920 para 30, tá? Ou seja, essa carinha bonita de empresas, né, fazendo avaliações, não começou 5 anos atrás, não. Estamos falando aqui de 1920 para 30. Bonitas e bem comportadas, feitas para uma sala de reuniões bem decorada, podem ruir. Em todas as épocas, os vagos receios de pânico e igualmente vagas esperanças não estão realmente adormecidas, encontrando-se logo abaixo da superfície, tá? Esse 12 aqui é referência ao número da página que o Freud tirou da teoria geral, tá? Ou seja, isso aqui está na teoria geral. Resumindo, as expectativas de lucratividade futura dos projetos de investimento apoiavam-se sobre uma base de conhecimento muito precária, que é o que está ali no slide. E Keynes achava que essas expectativas mudariam com muita frequência. Por isso que os investimentos têm muita volatilidade. Eventualmente de forma drástica, em resposta a novas informações e eventos. Consequentemente, a demanda por investimento seria instável. Instável, não estável, instável. Os dispêndios com investimentos são componente dos dispêndios autônomos que Keynes acreditava ser o responsável pela instabilidade da renda. Ou seja, o problema para Keynes sempre estava no investimento. O investimento que carregava toda essa sorte de incertezas, de medo de perder dinheiro, de mudar de ideia em relação a realizar ou não realizar um investimento.
O grande problema para Keynes estava na questão do investimento, da decisão do lado da demanda de realizo ou não realizo o investimento, no componente da demanda agregada de realizo ou não realizo o investimento. Ok até aí, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Por exemplo, crise do subprime 2008. Exemplo clássico, né? Crise do subprime 2008. Se você pegar a série de investimento do Brasil e o PIB também, o investimento faz assim, ó, quando estoura a crise lá em 2008. Dá uma queda brutal. Aí veio o doutor Lula, calma, que é só uma marolinha, não vai acontecer nada aqui no Brasil, os fundamentos macroeconômicos estão muito bem postos, e aí foram lá começaram a tomar algumas decisões macroeconômicas para poder estimular a volta do investimento. O que fizeram? Fizeram um esquema de praticamente zerar tributos sobre carros e bens, ditos bens brancos, né, que seriam geladeira, fogão, acho que é bens brancos mesmo, é o nome. Geladeira, fogão, toda essa linha de eletrodomésticos. E aí, o que tinha dado uma restrição, aquela questão que eu falei, o consumo não cai. Com isso, teve um barateamento, voltou de novo o investimento. Deu um V, né? É o tal do V que o pessoal fala. Caiu e voltou. Né? E aí, pô, beleza. Voltamos praticamente para a mesma situação de um dia antes de uns meses antes da crise do subprime 2008. Aí passa pelo governo Lula, beleza, entra a Dona Dilma viu que aquela coisa do tributo deu super certo lá, né? Que além dessa teve essas isenções tributárias e fez o quê? Beleza, vamos aumentar as isenções tributárias para aumentar mais ainda o produto da economia, mais o investimento. Aumentou vários tipos de isenções tributárias, aumentou consideravelmente. O governo perde renda, mantém o gasto do governo relativamente alto, né? Começa uma pressão de que o gasto do governo seria insustentável ao longo do tempo. Começa uma pressão cambial que tem influência sobre os preços, de que a dívida pública do Brasil não era sustentável. Não é retirada as isenções tributárias, ou seja, o governo está perdendo receita. Mas o que acontece? A história também dos preços dos preços controlados, né, os preços de tarifa de energia elétrica e tal, foram todos represados para segurar a inflação. Daí ela ganha a eleição. Ao ganhar a eleição, esses preços administrados que fala, né, eles são aumentados de uma vez só. O gasto público começa a aumentar, começa uma expectativa, né, de queda do produto da economia. Cria-se um termo que eu nunca tinha visto na minha vida, que era recessão técnica, porque a gente estava crescendo só 1%, né? Então estávamos já em recessão técnica. E daí, 2014 para frente, 2014 para frente, 2015, a gente entra numa recessão bruta que ninguém explica, né? Quer dizer, explica, né? Tem vários pensadores, tem vários, vocês vão ver acompanhando, né? Um vai explicar que foi a queda do investimento público feito pelo Levy, outro vai dizer que o problema foi o gasto público, porque afetou negativamente a expectativa dos empresários, e vai ter toda uma teoria por trás disso daí. Mas o fato foi que essa restrição no investimento que teve em 2014 foi brutal. Claro, os fundamentos macroeconômicos eram horríveis, né, no momento que isso aconteceu. Mas é um exemplo clássico aí do que
expectativas desfavoráveis pode causar na economia. Tá? Alguém tem alguma questão sobre isso? Algum questionamento? Bom, vocês podem me interromper na hora que vocês quiserem. E aí, então, o que é importante vocês verificarem aqui nesse slide? Não existe nenhuma funçãozinha de investimento em relação a juros, tá? Você pode fazer investimento como uma variável inversamente proporcional dos juros. Mas aqui a renda, ela não está interagindo com o investimento, ou seja, nesse modelo aqui, em relação à teoria geral, a renda, ela não é determinante para decisões de investimento. A decisão de investimento é, basicamente, baseado na lucratividade, tá? Na expectativa de lucratividade. Aí eu entrei nesse negócio da Dilma, principalmente, né, da crise lá de 2014, e a gente tinha uma professora de macro muito boa, a Isabel, a Bel, né, foi para a FRJ também. Todos os professores de macro nossos foram para a FRJ, tá? O pessoal do RIC passa para macro, em algum momento foi para a FRJ, é um caso de amor, assim, tem uns 10 professores nossos de macro que já foram para a FRJ. Tô brincando, uns 5, tá? O último agora foi o Leandro. Então, eu conversava muito com a Bel sobre isso, falou, Bel, pô, mas com isenção tributária o pessoal não tá... E assim, ela é keynesiana, né? E estava num momento que não estava em crise, estava bem antes, estava antecedendo a crise, né? Nem se falava em crise ainda. Aí eu trocava umas ideias com ela, né? Falava, Bel, mas pô, não é uma política razoável, tal, essa isenção tributária? Ela falava, não é razoável. Não é razoável porque o que determina a continuidade da expansão econômica do Brasil é a expectativa de lucro. Então não adianta você dar isenção tributária dentro do pensamento keynesiano, né, que é o dela, se você não tem expectativa de aumento do lucro. O investimento trava, com isenção ou sem isenção. Você precisa de expectativa de lucro para poder realizar, para que os empresários em massa realizem os investimentos. Então, ela já estava observando uma coisa que na época eu não estava observando, que era o seguinte, os caras estavam pegando isenção tributária, não estavam realizando os novos investimentos e estavam simplesmente embolsando o dinheiro da isenção, né? Que é o que está acontecendo até hoje, porque veio Temer, veio Bolsonaro e as isenções continuam, desde lá do governo Dilma, né? Bom, gastos governamentais é outro também que um componente... O gasto governamental também é um componente autônomo, tá? No pensamento keynesiano, tá? Ou seja, é isso aqui, ó. Não dependem diretamente da renda, do nível de renda. Tá? Pressupõe que os gastos governamentais sejam controlados pelos formuladores de política e, portanto, não dependem da renda. Então, não depende da renda, é esse aqui, ó. Gastos autônomos, como investimento. Então, não existe uma relação diretinha que você vai falar que o G depende do nível de renda da economia, do pensamento keynesiano. O gasto público ele pode ser tanto maior ou quanto menor de acordo com o nível de renda. Ele é uma decisão governamental autônoma. Tá? O governo decide o tanto que ele vai gastar, independentemente do nível de renda. Obviamente que tudo tem os seus limites, né? Mas, enfim, no pensamento keynesiano, não existe uma relação direta entre gasto do governo e nível de renda. Porém, existe uma relação direta entre o nível de arrecadação tributária, né, e a renda, tá? Então, vejam bem, é razoável, óbvio, né, pressupor que a quantidade de tributo arrecadado vai variar de acordo com o nível da renda. Quanto mais renda, mais tributo nós estamos pagando, né, em cima da alíquota, que o governo vai colocar de imposto de renda ou impostos indiretos sobre os produtos aí que a gente paga. Tá? Então, o que acontece? Mesmo se o governo dizer que o gasto dele depende da renda, na visão keynesiana, né, isso não necessariamente acontece ou deveria acontecer, porque
nada te obriga a reduzir o gasto público quando o PIB está caindo. Você pode manter o gasto público, naturalmente se endividando ou utilizando outro meio para poder satisfazer esse gasto, com a renda caindo. Tá? E nada também te obriga a aumentar muito o gasto quando a renda está aumentando. Você pode manter o gasto parado, por exemplo, quando a renda aumentar, você utiliza essa arrecadação maior para poder pagar o endividamento. Tá? Então, basicamente essa é a história. O que nós temos aqui de relevante que você tem que guardar? Né? O tributo, ele tem relação com o gasto, e o tributo depende da renda. A poupança tem relação com o investimento, e a poupança depende da renda. Mas o gasto e o imposto, eles são autônomos, ditos autônomos, ou seja, eles não são determinados a partir da renda, mas a poupança e a arrecadação tributária são. Está claro isso? O tributo e a poupança dependem do nível de renda, mas o gasto e o investimento, na visão keynesiana, são autônomos, não dependem do nível de renda. Eles podem aumentar ou diminuir, eles podem diminuir com a renda aumentando, eles podem aumentar com a renda aumentando, eles são autônomos, tá bom? Ok. Isso vai, a razão que eu estou chamando a atenção disso vai ficar mais claro em algum momento. Bom, beleza. E aí, a gente vai caminhando aqui para uma espécie, então, assim, de qual que é o papel, então, da demanda agregada, né, sobre essa história toda, né? Por que ela é tão importante, tão relevante? Bom, para isso, né, o que nós vamos fazer, então? Nós estabelecemos, de acordo com a teoria keynesiana, que o C, né, o C ele vai ser uma variável determinado pela renda. Né? Então, o nível de demanda agregada da minha sociedade, a renda Y, né, que é a demanda agregada nesse caso aqui, é a variável endógena no meu modelo. Né? E os termos dos dispêndios autônomos, I e G, né, eles não dependem da renda. Assim como o nível de T, são dados, eles são variáveis exógenas, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui nesse caso? O C, eu vou entrar então com aquela fórmula matemática que eu tinha determinado aqui, né? Então, o meu consumo, ele depende do consumo autônomo, mais a propensão marginal consumir multiplicado pela renda disponível. Por hipótese aqui, tá? Só para facilitar, eu vou trabalhar com a hipótese que os tributos T, eles são autônomos também, tá bom? Eles não estão relacionados com a renda. Só para facilitar, mas isso aqui pode ser alterado e vai ser alterado depois, tá bom? Então, o meu consumo, ele depende do consumo autônomo mais B, que multiplica Y menos os tributos, tá bom? Aí, já multiplicando B aqui por Y e por T, eu vou ter essa relação aqui. Tá claro isso aqui, gente? Tá claro isso aqui para todo mundo? Professor, pode repetir de novo essa última parte? Tá, eu vou fazer que vai ficar mais fácil, tá? Eu tenho aqui C, que é igual a A, mais B. Quem que é Y? Isso aqui é meu B, tá, gente? Aqui é difícil demais de escrever. Quem que é o meu YD? Y menos T, tá? E aí, eu estou multiplicando B por Y e B por T, para dar isso daqui. Tá bom? Esse cara aqui, Y menos T, é meu YD, minha renda disponível. Esse cara aqui, ó. Tá bom? Então, quando esse cara eu substituo por Y menos T, eu chego nessa relação. Beleza? Quem perguntou? Ok. Beleza.
Então, eu chego nessa relação aqui. Essa relação, eu vou substituir dentro desta relação aqui, ó. Tá? Que é o que eu tenho aqui embaixo. Então, eu tenho y, c mais i mais g. O c eu vou substituir por aquela equação ali que eu achei. E essa parte aqui dos autônomos, eu vou deixar ela quietinha. Tá? Vou pegar este cara aqui, vou jogar ele para a esquerda, do jeito que está aqui, tá bom? Vou jogar ele para a esquerda e o resto eu deixo quieto. E vou passar 1 menos b dividindo, igual eu fiz aqui. Esse cara aqui, esse b, né, lembra que é da proporção, propensão marginal a consumir, né, que está entre 1 e 0. E que nos Estados Unidos, segundo Freud, é mais ou menos entre 0,6 a 0,7. Tá? Esse camarada aqui, nós vamos chamar ele de multiplicador dos gastos. Sou analfabeto assim não, tá, gente? Que aqui é duro mesmo. Autônomos. Chama de multiplicador, né? Multiplicador dos gastos. Essa parte aqui são os gastos autônomos. Por que gastos autônomos? Porque, por hipótese, nem a tributação, nem o I, nem o G tem relação com o Y. Tá? Então, autônomos significa que o Y não interfere. Na hipótese keynesiana, tributo, sim, depende da renda. Tá? Dá para colocar essa informação aqui, dizer que ele é não autônomo. Aqui, como é a primeira vez que a gente está olhando para a equação, a gente vai supor que o tributo ele seja autônomo. Tá? Ou seja, ele não varia com a renda. E esse cara aqui, por que ele é um multiplicador? Porque ele faz um efeito de ampliar estes gastos autônomos sobre a minha renda. Como assim? Suponha que esse B aqui, que é a propensão marginal a consumir, seja de 0,6. Tá? Ele sempre vai ser entre 0 e 1, não vai ser 0 nem vai ser 1. Tá? Se fosse 1, esse cara aqui ia para infinito. Então não dá para ser 1. Tá? Ele vai ser sempre entre 0 e 1. Então suponha que ele seja 0,6. Então, 1 vai ser 1 dividido por 0,4, não 3, pelo amor de Deus. 1 menos 0,6, 0,4. Né? Que, por sua vez, vai dar 2,5. Ou seja, para cada elemento positivo aqui que você tem dos gastos autônomos, vamos pensar aqui em I e G, para cada um que você aumenta aqui, você vai ter um efeito sobre o Y de 2,5. Por que isso acontece na visão keynesiana? Por conta desse efeito aqui sobre o consumo. Ó. Por conta desse efeito aqui sobre o consumo. Na hora que eu aumento o YD, na hora que eu aumento o investimento ele afeta o Y, que por sua vez aumenta o consumo. Mas quando eu aumento o consumo, eu aumento de novo o Y, que aumenta de novo o C, que aumenta de novo o Y, que aumenta de novo o C, e isso aqui naturalmente é uma sequência convergente, né? Uma PG. Acho que seria isso, uma PG. Né? Uma PG de razão 1 sobre 1 menos B.
Então, o somatório dessa PG vai dar 2,5. Tá bom? Por isso que tem esse efeito aí do multiplicador. O consumo faz esse trabalho de ir multiplicando o efeito sobre a renda. Dúvidas, pessoal? Então, na teoria beleza. Então, na teoria keynesiana, para cada R$1 que eu gasto em investimento ou gasto público, eu gero um efeito final de 2,5, se a propensão marginal for 0,6. Se for mais que 0,6, for 0,7, maior ainda vai ser esse efeito, e assim sucessivamente. Tá bom? Esse é o efeito, então, multiplicador dos gastos autônomos, o multiplicador, né, que aí é causado pela demanda, por esse efeito em termos de demanda agregada. Tá? O dinheiro vai indo e voltando da renda para o consumo. Seria essa a ideia. O somatório desse efeito vai dar 2,5. Tá bom? Então, gastos autônomos, que não dependem da renda, quando você aumenta investimento ou gasto público, vamos focar nesses dois aqui, o efeito final vai ser determinado pelo multiplicador, que é de 2,5. Então, o que está escrito aqui, né? O primeiro termo, 1 sobre 1 menos b, é chamado de multiplicador dos gastos autônomos. O segundo termo da expressão é o nível de gastos autônomos. Gastos autônomos, tá? Bom, e aí é que nós vamos poder analisar aqui. Esse gráfico aqui muito se aproxima da teoria keynesiana, né? E, de novo, o que afasta as informações do Froenck para a teoria geral é uma espécie de entendimento que é possível alcançar equilíbrios, tá? Na teoria geral, equilíbrios não são factíveis, né? Você sempre está em constante ali necessidade ali de intervenção econômica, tá? Então, isso aqui vai resumir bem, tá? Então, aqui eu tenho uma demanda agregada e aqui eu tenho uma oferta agregada. Essa linha de 45 graus aqui é a linha do equilíbrio, né? Que vai permitir, então, que a demanda agregada, ela encontre em equilíbrio com a renda, né? Com a oferta agregada, que é o produto. Tá bom? Então, olha aqui que interessante a forma como ele fez o gráfico aqui, né? Aqui ele colocou essa linha ascendente da poupança e dos tributos, né? Porque ele está considerando que tanto a poupança quanto os tributos dependem da renda. Tá? E, por sua vez, o I mais G ele está colocando uma linha reta aqui com Y, tá? Por que ele colocou essa linha reta? Ou seja, o Y está mudando e o I mais G não se altera. O que isso significa? Alguém me diz? Por que o I mais G não se altera de acordo com a renda? Ninguém, gente? Ninguém está entendendo nada que eu estou... É autônomo? Isso. Porque o I mais G são autônomos, são gastos autônomos, que não estão associados necessariamente com a renda. Tá? São autônomos. Muito bom, Jorge. Autônomos. Então tá retinho aqui, ó. Esse cara é linha ascendente. E aí, o que vai acontecer nesse caso aqui? Ó? Aqui eu tenho, então, o consumo, que é ascendente de acordo com a renda, né, com a renda disponível, né? E essa parte aqui, I mais G mais S mais T, né, em equilíbrio, se esses dois estiverem em equilíbrio, né, tem que entrar em equilíbrio, quando ele soma com o consumo, ele vai gerar a demanda agregada final.
que vai entrar em equilíbrio aqui nesse ponto com o Y barra, né? Então, o que está acontecendo nesse gráfico aqui? Ó? Ele, por hipótese, vamos supor que você esteja em Y e L, tá? Então, você esteja aqui num nível relativamente mais baixo, tá bom? E aí, se você dá um choque em termos do investimento ou do gasto público, né? O efeito multiplicador vai te jogar aqui pode jogar aqui para um nível mais alto, tá? Nível aqui de renda mais alto, certo? Então, qualquer gasto aqui adicional faz o efeito multiplicador te jogar aqui por um nível aqui mais alto, tá? Eu acredito que ele esteja falando aqui, né? Então, excede o produto, né? Como em YL, a demanda agregada excede o produto, os pontos acima de Y barra, o produto excede a demanda agregada, tá? Então, quando a demanda agregada excede o produto, a oferta vai responder e vai gerar um equilíbrio aqui, segundo aqui essa relação gráfica aqui, tá? Por enquanto ele não está dizendo nada como é que é possível chegar em termos teóricos, né? Como é que você chega nesse equilíbrio aqui. Isso aqui vai ficar para depois, né? De novo, na teoria keynesiana, essa possibilidade de equilíbrio não vai existir, né? Sempre vai estar em constante ali tentativa de acerto entre investimento e a demanda agregada. E é importante ressaltar aqui, então, o quê? Né? De acordo aí com a tese que nós apresentamos, né? O I mais o gasto público, quando eles são aumentados, tá? Eles geram um efeito, né, sobre a renda por meio do efeito multiplicador. E aí, então, esse aumento na renda, uma vez que tanto a poupança como os tributos dependem da renda, eles é que vão fazer com que a poupança e os tributos aumentem para poder serem compatíveis aqui com o aumento do investimento mais o gasto público. Entenderam a lógica? O investimento e o gasto público são autônomos, eles não respondem à renda, mas eles influenciam a renda. Então, se eu aumento o investimento ou aumento o gasto público, isso vai ter um efeito na renda, e esse efeito na renda é que vai ser o responsável por aumentar tanto o tributo, que vai pagar o meu aumento do gasto público, como também um aumento na poupança, que vai ser responsável por fechar esse aumento no investimento autônomo que eu fiz. É assim que pensa um keynesiano. Alguma dúvida sobre isso? As hipóteses da teoria keynesiana são essas. E essas daí estão na teoria geral de fato. Tá? A poupança responde à renda, a tributação responde à renda. O investimento e o gasto público são autônomos. Se eu dou um choque no gasto, eu dou um choque no investimento, esses caras, pelo efeito multiplicador, aumentam a renda, e vão aumentar a tributação, e vão aumentar a taxa de poupança na minha sociedade, de forma que eu não tenha excesso de demanda agregada a partir de nada, né? Vai ter uma poupança, vai ter uma tributação correspondente mais à frente. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Bom, Bom, no entanto, aqui para a coisa funcionar, tá? Para a situação aqui funcionar, eu não posso aumentar o gasto público, aumentar o tributo junto. Porque o efeito, senão não vai ter o efeito multiplicador. É fácil de ver, tá? Aqui, ó.
eu vou alterar, eu vou variar apenas aqui o T e o G, suponho que eu vou variar em 1, tá? Então vai ser uma variação de 1. Então, se eu variar igualmente ΔT mais ΔG, ou seja, se o aumento do gasto eu faço por meio do aumento do tributo, né? Isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser 1 por hipótese, né? Poderia ser qualquer variação igual, né? Poderia ser 100, 200 e tal. Mas se eu ponho 1 para ficar mais fácil, o que vai acontecer? 1 menos B, né? Enfim, eu vou ter aqui menos B mais 1, que é exatamente o que eu tenho embaixo aqui, então simplifica, e eu não vou ter o efeito multiplicador, eu só vou aumentar a renda em 1. Então, na teoria da hipótese keynesiana, tem um nome específico aqui, esse teorema eu não vou procurar agora no livro não, que a gente já está no final da aula, mas tem um nome específico, esse teoreminha aqui, né? Para que haja um efeito do multiplicador em termos de gastos públicos, eu não posso financiar isso com aumento dos tributos de igual magnitude, tá? Porque senão o efeito multiplicador ele não acontece. Eu só vou ter o efeito de 1 mesmo. Tá bom? Então, para a gente encerrar aqui, diferente então do que acontecia na ideia dos clássicos, em que o governo ele basicamente não tinha função nenhuma dentro da sociedade, porque a capacidade dele de gerar emprego, de causar algum benefício para a sociedade, na hipótese da economia clássica, era nula. Na hipótese na teoria keynesiana, né, a política fiscal ela tem um papel fundamental, tá? Por quê? Porque como ela é autônoma, ela pode servir para corrigir determinados desvios por parte dos empresários, dos capitalistas, quando eles, por exemplo, entram numa expectativa pessimista em relação ao futuro, né? Então, na teoria keynesiana, na hora que acontece alguma queda das expectativas e diminui-se, né, o investimento por meio da demanda agregada, na teoria keynesiana é papel fundamental do governo aumentar os gastos públicos, né, para tentar segurar essa queda da demanda agregada pelo lado dos investimentos, de tal forma que a renda não caia tanto pelo efeito multiplicador. Então, o investimento caiu, eu aumento o gasto público, a renda não vai ter uma forte queda, tá? Então, a política de estabilização fiscal do Keynes, ela era uma ideia fundamental, tá? Então, a explicação que o Keynes vai ter para a Grande Depressão de 29, né, com a teoria geral de 36, é justamente que a Grande Depressão foi causada pela falta de papel da política de estabilização pelo lado fiscal, né? E aí, se você lê e aí, dentro dessa teoria que a gente falou, né? Se você cai o investimento e você aumenta o gasto público, esse aumento do gasto público vai segurar a renda, né? E o efeito dele, em última instância, é aumentar a poupança e aumentar a tributação por meio, né, do aumento por meio desse efeito multiplicador, né, dos gastos autônomos, segurando esse efeito sobre a renda, tá? E aí o que ele coloca? Olha, como nós estávamos dentro de um pensamento majoritariamente clássico, né, esse pensamento que o governo não tem absolutamente papel nenhum sobre a renda da economia, que é tudo pelo lado da oferta, na hora que a Grande Depressão aconteceu, o governo americano, britânico, que eram as principais economias da época, não fizeram nada, né? Na verdade, eles até aumentaram tributos, ou eles até reduziram gastos para manter o orçamento do governo britânico e americano equilibrado, por aqueles exemplos que eu dei ali da discussão do Hoover com o Roosevelt, né? Isso daí aprofundou a crise
aprofundou a crise. Esse que foi o grande motivo da grande crise de 1929. Tá bom? Aí tem algumas questões, tá? Na teoria geral, se você ler ela, ele coloca muito em voga que a primeira variável que o governo tem que atacar, né, que é a variável mais importante, são gastos de investimentos públicos, que é aquele gasto de despesa de capital que eu falei ontem com vocês, né? Aquele gasto que o resultado, em termos de o resultado, né, ele não se exaure completamente. Então, aquele exemplo que eu dei antes, praça, estrada, esse tipo de coisa, né? Então, nesse momento de grande depressão, o Estado ele tem que entrar como investidor, né, como grande investidor da economia, para poder segurar essa queda por parte do setor privado que está reduzindo a sua taxa de investimento. Tá bom? Em última instância, se não está dando resultado, aí o governo tem que entrar mesmo gastando com coisas supérfluas mesmo, aumentando o consumo do governo em coisas do tipo pagar pessoas para abrir um buraco e pagar outras pessoas para fechar o buraco. Tá? Então, paga lá uma quantidade de pessoas para fazer um buraco na rua, lá em algum lugar, e você paga um outro pessoal para poder fechar o buraco. Tá certo? E aí nós vamos entrar nos certos conflitos aí, que vocês vão ver à medida que o curso vai passando, né, que chama-se de responsabilidade fiscal, né, que é uma ideia que não tem, ou seja, que está promovendo uma ampla irresponsabilidade fiscal, que está aumentando o endividamento público sem ter nenhum tipo de retorno e tal. Isso é uma coisa que a gente vai deixando mais para frente. Mas fechamos aqui com essa ideia, tá? No ponto de vista keynesiano, a política fiscal ela possui um papel fundamental, diferente do que acontecia no pensamento clássico, tá? Enquanto no pensamento clássico ela só atrapalhava, só exercia efeito crowding out, no pensamento keynesiano ela é quem salva a economia capitalista, tá certo? Ela é responsável por salvar a economia capitalista, tá certo? Bom, fechamos por aqui então, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Se não tiver, então tá bom. Eu vou interromper a gravação.